aula de hoje nós vamos falar sobre o estado do solo, começando pelo estado da areia, que é estudado através da compacidade relativa, CR, que compara o índice de vazios natural ao índice de vazios máximo e mínimo que aquela areia pode ter. A quantidade de índice de vazios máximo e mínimo de uma areia varia de caso a caso. No exemplo à direita, para um índice de vazios natural de 0,65, para uma certa areia, o índice de vazios está muito próximo do índice de vazios máximo. Para outro tipo de areia, estaria muito próximo do índice de vazios mínimo. A compacidade relativa, se for menos de 0,33, ou seja, 33%, a areia é considerada uma areia fofa. Se for entre 0,33 e 0,66, ou seja, 33% e 66%, é considerada uma areia medianamente compacta. E se for maior do que 0,66, ou seja, 66%, é considerado uma areia compacta. À direita, nós temos uma tabela com índice de vazios máximo e mínimo para diversos tipos de areia ao redor do globo. Note que para aquele caso de areias uniformes com grão perfeitamente esférico, é o caso que tem um índice de vazios mínimo de 0,35 e um índice de vazios máximo de 0,91. Porém, notem que essa não é uma regra. A gente pode ter areias com índice de vazios máximo maior do que 1 e raramente algo parecido com 0,35. E é uma quantidade que varia muito, necessitando de fazer o ensaio. O ensaio para a determinação do índice de vazios máximo passa através desse esquema apresentado por Simões em 2015, onde preenche-se um funil com areia e tampa-se a boca desse funil com uma placa de papelão rígido. Essa boca possui 80 mm de diâmetro e solta-se esse solo para preencher esse cilindro do Proctor normal, que é um cilindro padronizado, e à medida que vai preenchendo esse cilindro, a compacidade dessa areia está muito próximo do índice de vazios máximo. Por outro lado, pelo índice de vazios mínimo, nós temos uma sequência de peneiras e a boca do funil ela é o tão menor quanto possível, variando conforme o diâmetro médio do grão da areia. A pluviação de areia que ocorre a areia encontrando com essas peneiras faz com que a compacidade do solo que vai preencher o mesmo cilindro esteja muito próximo do índice de vazios mínimo. Então, a gente quer encontrar o índice de vazios e diferentes ensaios vão nos dar essa quantidade. Um dá o índice de vazios máximo, o outro dá o índice de vazios mínimo, ok? Porém, a argila ela acontece de uma forma um pouco diferente. A argila ela é dada pelos limites de Atterberg, o limite de liquidez e o limite de plasticidade. O limite de liquidez é a umidade que o solo tem que atingir para que o solo passe a se comportar como líquido. O limite de plasticidade é a quantidade de água que o solo tem que ter para o solo deixar de se comportar como semissólido. A diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade é o índice de plasticidade, ou seja, é a faixa de umidade que o solo se comporta como plástico.
Então, a consistência da argila é dada pelo índice de consistência, que pode variar mole, média, rija ou dura. O índice de consistência varia conforme a umidade da argila. O que isso quer dizer? Se eu adicionar mais água no meu solo, na minha argila, mais próximo do mole ela vai estar. Em projetos, o que acontece? Nós podemos considerar alguma chuva que vai alterar a umidade. Então, em vez de projetar sobre uma argila média, pode ser que ao chover e a umidade aumentar, a argila de média se transforma em mole, de rija se transforma em média, e assim por diante, devido a essa variabilidade. E como que eu determino o limite de liquidez? Tem uma norma para isso, é a NBR 6459 de 2016. Como que a gente faz? A gente umidifica o solo e dispõe ele sobre o aparelho de Casagrande, dessa forma. Depois a gente pega o cinzel e faz um rasgo no solo e deixa dar alguns golpes. Esse rasgo vai tender a fechar. Quando ele fechar cerca de 13 milímetros, quer dizer que eu posso coletar aquele material e determinar a umidade dele. Assim, eu traço uma curva de números de golpe por umidade. A umidade relativa a 25 golpes é o limite de liquidez. Isso não quer dizer que se porventura eu acertar que feche exatamente com 25 golpes, aquela umidade vai ser o meu limite de liquidez. Eu tenho que traçar essa curva. O limite de plasticidade é um pouco diferente. A gente também tem que umidificar, só que a gente coleta o solo e fazemos uma cobrinha com ele. Deixamos com 3 milímetros de diâmetro e 10 centímetros de comprimento. O que vai acontecer? Quando ele fissurar nessa geometria, a gente coleta e determina a umidade. Essa umidade vai ser o limite de plasticidade. Se eu fizer isso mais 2 vezes e calcular a média entre os 3 valores, vai ser o limite de plasticidade. Na descrição desse vídeo eu vou deixar 2 links do IF Sertão, que o técnico faz esses ensaios e fica muito melhor vendo o vídeo. Então eu vou recomendar esse vídeo, vai estar na descrição desse vídeo que você está assistindo. E com isso a gente encerra a aula de hoje.